Olá, seja bem-vindo a mais um tutorial da Vitória Express e nesse tutorial nós vamos falar sobre as regras de arquivos. Eu vou entrar aqui no menu regras de arquivos, nós temos aqui então 9 regras sobre os envios de arquivo do nosso sistema. Primeiro, sempre deixe uma margem de segurança interna, converta suas fontes em curvas, utilize preto composto, não use letras muito pequenas, não prometa cor idêntica ao cliente, sempre converta em CMYK preenchimentos e imagens, envie do arquivo, nunca envie seu arquivo várias vezes ou em vários e-mails, respeite o modelo de PDF e o PDF X1A e efeitos no Corel normalmente causam problemas, é necessário convertê-los. Então, o que eu vou fazer com vocês aqui hoje? Eu vou abrir aqui o meu Corel e eu vou criar um arquivo no padrão correto para que você possa entender sobre cada uma dessas regras e você possa enviar então seu arquivo com segurança, sabendo que você vai receber o melhor material em suas mãos. Eu vou abrir então o meu programa CorelDRAW, eu vou clicar em novo, vou colocar um nome aqui, teste, eu vou escolher o padrão de cor CMYK, tamanho da página, eu quero montar um banner do tamanho 1,20 por 70. Então, eu vou deixar em milímetros, eu vou colocar aqui 700 milímetros na largura e 1200 na altura. Resolução eu deixo em 300 dpi e clico em OK. Pronto, está aqui a minha área de trabalho com tamanho 1,20 por 70. Eu vou criar aqui um retângulo e vou defini-lo também com o tamanho de 700 por 1200. Eu vou centralizar o meu objeto. Aqui no Mac eu consigo com o atalho Shift P, usando o botão Shift P, eu consigo então centralizar o meu objeto na página. Eu vou colocar aqui uma cor nesse meu objeto. Então eu tenho aqui um fundo laranja. Então eu vou fazer algo mais, eu vou colocar um preenchimento aqui em gradiente para que nós possamos então passar também sobre preenchimentos gradientes. Eu vou clicar aqui no preenchimento e eu vou colocar então um gradiente na minha tela. Eu vou mudar aqui a ordenação desse gradiente, vou colocá-lo de uma outra forma. Ok, eu tenho aqui a minha página com gradiente e vou colocar um texto então. Este é um banner de exemplo. Vou aumentar, eu vou corrigir aqui porque eu tive um erro de digitação. Este é um banner de exemplo. Vou mudar a fonte aqui para uma fonte Impact. Deixa eu voltar porque ele esticou sem a minha permissão. Vou colocar a fonte Impact, vou centralizar o meu texto. Ok, então este é um banner de exemplo e eu vou colocar aqui uma logo para poder preencher também. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar a logo da própria Vitória Express, eu vou copiar aqui essa imagem e vou colocá-la em meu banner. Ok, então eu tenho aqui Vitória Express, este é um banner de exemplo. Então nós temos aqui já o exemplo do nosso banner e vamos passar por cada uma das regras. Primeiro, sempre deixe uma margem de segurança interna. Olha só, é muito comum as pessoas enviarem um arquivo dessa forma, com um texto colado na margem. Porém, é recomendável que nós deixemos então uma margem de segurança em todas as bordas. Nunca pegue o seu texto e coloque ele colado na borda ou qualquer um dos elementos da sua arte. Então faça esse ajuste deixando sempre uma margem de respiração dentro da sua arte. Converta suas fontes em curvas. Então antes de enviar eu preciso converter o meu texto em curvas. Eu vou vir aqui em Objeto e eu tenho aqui a opção Converter em curvas. Pronto, agora o meu texto não é editável mais, ele é um texto em curvas. Utilize preto composto. Nós vamos notar que esse texto meu está no padrão de cor usando apenas 100% de preto. CMYK nós temos aqui apenas 100% de preto, 0 para ciano, 0 para magenta e 0 para yellow. Dentro do Corel nós temos uma última cor, o último preto da paleta de cores, é o preto 100%, é o preto composto. Esse é o preto que você vai usar em todas as fontes ou objetos que utilizam a cor preta. Essa cor é a cor que fica ideal para que a impressão digital esteja com preto 100%. Logo em seguida, não utilize letras muito pequenas. Então, quando você for usar o seu texto, de repente nós temos aqui um texto do rodapé. É um texto pequenininho que fica aqui no nosso banner. Eu vou dar um zoom nele aqui, texto do rodapé. Então, nunca utilize fontes menores do que 6. Sempre utilize letras maiores para que você tenha visibilidade na impressão, visto que a impressão digital é uma impressão de grandes formatos. Eu vou voltar aqui então para o meu banner.
Ok. Próximo, não prometa cor idêntica para o seu cliente. Normalmente, o que nós enxergamos na tela não é o mesmo que nós enxergamos na impressão digital, visto que os nossos monitores são do padrão de cor RGB e a impressão digital é no padrão de cor CMYK. Então, as cores são por aproximação. Segundo, sempre converta em CMYK preenchimentos e imagens. Então, eu tenho aqui um preenchimento degradê, eu tenho aqui uma imagem. O que é necessário eu fazer? É necessário, então, eu clicar sobre o meu preenchimento, eu vir aqui em Bitmap, converter em Bitmap, e aqui eu vou escolher, então, 300 dpi, cor CMYK 32 bits. Ok. Então, eu tenho aqui o meu fundo sendo convertido. Pronto, o meu fundo foi convertido em uma imagem, ele agora não é mais um preenchimento dinâmico, não é mais um objeto, ele agora é um bitmap, como consta aqui embaixo no rodapé do nosso Corel. Logo em seguida é necessário também eu converter essa imagem, eu preciso convertê-la para o padrão em CMYK, ele está em RGB e eu preciso convertê-la para CMYK. Eu venho aqui em bitmap, converter em bitmap. Se eu simplesmente converter, ela vai ficar com um fundo branco, muito estranho, e não é isso que eu quero. Eu vou desfazer e eu vou voltar aqui em bitmap e marcar essa caixinha fundo transparente. Agora sim eu não tenho problema, vai ser preservado então a minha imagem com a transparência devida, mas eu tenho ela convertida em bitmap CMYK. Logo em seguida, o envio do arquivo. Nunca envie seu arquivo várias vezes, então é necessário você enviar apenas uma vez o seu arquivo. A não ser que você tenha enviado o arquivo errado, você vai cancelar então o seu produto e comprar novamente. Número 8, respeite o modelo de PDF usado pela gráfica, que é o PDF X1A. Como você faz isso? Vamos lá. Meu arquivo está pronto, está conferido. Ó, eu tenho uma fonte aqui ainda, vou convertê-la em curvas também. Ok, eu vou selecionar então o meu objeto, eu vou clicar aqui em arquivo, exportar para PDF. Eu vou selecionar aqui então na minha base e eu vou colocar aqui teste.pdf e em pré-definições de PDF nós temos várias. Você vai escolher PDF X1A 2001. Clicar em salvar e automaticamente o meu arquivo está sendo salvo, como consta aqui no processamento de dados do CorelDRAW que está no rodapé. Assim que finalizar a exportação, nós poderemos então enviar o nosso arquivo para a Vitória Express. Efeitos no Corel normalmente causam problemas. Então todo efeito que você tiver no Corel, como lentes, contornos, sombras, vamos supor que eu tivesse aqui um efeito de sombra aplicado nessa minha logo. Ó, eu tenho esse efeito aplicado. É necessário também que eu selecione tudo, inclusive o efeito, e converta esse efeito também em bitmap, ok? Então é necessário fazer isso para que você não tenha problemas, pois esses efeitos causam sim problemas na hora de exportar o PDF. Então converta tudo no seu arquivo, tudo que for imagem, tudo que for efeito, você precisa converter em bitmap antes de enviar o seu arquivo para a gráfica, ok? Então esse foi o tutorial de hoje, que você tenha sucesso em suas compras, sucesso em suas vendas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.